Graças, paz, igreja. Amém. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos ler o Salmo de número 67. Salmo de número 67. Esse texto ele fala a respeito da grandeza do Senhor. Nós como povo que ama o Senhor, rendendo graças ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor, cuidando das nossas almas com alegria, com gratidão por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez. Reverentemente, vamos ficar em pé e ler o Salmo de número 67. Eu convido você a ler comigo responsivamente. Eu vou ler o versículo ímpar, a igreja responde com os versículos pares, e assim nós vamos sendo abençoados pela palavra do nosso Deus. Salmo de número 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Que Deus nos abençoe. Texto do Salmo de número 67, versículo 1, mais uma vez diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. É o nosso desejo, é a nossa oração, é a nossa certeza. O Deus de todas as coisas é o Deus presente, é o Deus que é o Deus que ama você, ama a sua família e tem sido bondoso e misericordioso. E Deus sendo Deus, nós continuamos confiando nele de uma forma maravilhosa, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vamos orar agradecidos ao Senhor por aquilo que Ele é, agradecidos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, mas clamando como salmista: Deus, nos abençoe, continue conosco, resplandeça sobre nós o seu rosto, em nome de Jesus. Quero convidar nosso irmão Elcio, por favor, para nos conduzir nessa oração de gratidão e de confiança no Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Deus continue de uma forma muito especial e particular abençoando cada um para a glória do nosso Deus. Lembrando que toda quarta-feira nós temos ainda a nossa live falando a respeito dos ensinos práticos de Jesus para a minha vida. Deus tem sempre algo novo, maravilhoso e prático para a minha vida. Então você é nosso convidado para fazer parte e, juntamente com o povo do Senhor, aprender mais a respeito dos ensinos práticos de Jesus para a minha vida, ensinos para a minha história, para a minha família, para que Deus mude a minha história para a glória do nome do Senhor. Toda quarta-feira, então, no Facebook da igreja, e o nosso convite também, não é só para que você participe, mas para que você compartilhe com todos os seus contatos, para que mais e mais pessoas possam, ou ao vivo, ali juntamente conosco, ou depois receber a gravação desse momento de estudo e também serem abençoados em nome de Jesus. Que cada um use esse tempo e as tecnologias para sermos missionários do Senhor nesses dias tão complicados que muitos passam, que todos na verdade passamos, mas que nós que temos a fé, a esperança e a certeza do Senhor em nossas vidas, que nós compartilhamos essa graça da presença duradoura e maravilhosa do Senhor àqueles que não têm. Irmãos, nós vamos, mais uma vez, convido você por favor a se colocar em pé, e nós vamos cantar o hino número 3.
O hino de número 13, ele fala a respeito da nossa comunidade, fala a respeito da nossa comunhão, fala a respeito de nós como um povo só, reunidos em torno da mesa do Senhor, sendo abençoados pelo nosso Deus. Teu povo congregado, humilde, entoa o teu louvor aqui. Vamos ficar em pé e vamos cantar com alegria, com gratidão, esta oração de louvor ao nosso Deus. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro ó grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência da palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo convidados, de mais em mais na santa fé crescer. Do mundo seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Avive-nos as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. E nós vamos mais uma vez elevar a nossa voz em oração ao Deus que fala conosco, ao Deus que de uma forma individual, particular, amorosa, cuidadora e cuidadosa, ministra graça, cura, misericórdia, restauração sobre cada um de nós. A palavra do nosso Deus nos ensina, e nós cremos nela, que nenhuma oração das orações feitas pelo povo de Deus cai no esquecimento do Senhor. Mas Deus recolhe, recebe cada uma delas para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja crido e temido em toda a face da terra. Para mim, existe algo de todas as coisas. Por isso, a sua esposa, o seu marido, os netos, não são causas esquecidas e perdidas ao Senhor, mas são motivos de oração e de clamor. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Fique a sós com o Senhor nesta hora, coloque pessoas amadas, queridas, próximas a você na presença, no altar do Senhor, e depois de alguns momentos nós vamos orar ao Senhor, clamando de uma forma especial pelas famílias, que Deus visite, que Deus transforme, que Deus salve, que Deus cure e resgate as nossas famílias para a glória do nosso Deus. Vamos fazer assim? Tem um momento a sós com o Senhor.
Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está ouvindo e recebendo a oração do teu povo, porque a tua palavra nos ensina assim. Nos ensina que o Senhor é um Deus justo, um Deus perfeito, reto, um Deus de justiça, mas é também um Deus amoroso, um Pai compassivo, o Deus que é tardio no irar-se, o Deus que não se atrasa nos seus planos, mas seus propósitos são maravilhosos. Ó Deus, a tua vinda não é atrasada nem tardia, mas o Senhor é o Deus de chances e recomeços. Por isso, Pai, nos dê da tua sabedoria, nos dê, ó Deus, do teu coração, nos dê, ó Pai, do teu amor, da tua longanimidade, da tua bondade, da tua perseverança em nós. Persevera por nós mesmos, Pai, porque nós somos tão frágeis e tão pequenos que nós abandonamos, por vezes, pessoas na estrada da oração. Oramos por pessoas durante tanto tempo e agora nos esquecemos delas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossos pais, nossos filhos, marido, esposa, netos. Colocamos, ó Deus, essa gente importante do nosso coração no teu altar e na tua presença, porque o Senhor visita cada um deles, porque o Senhor é o único que pode mudar as suas mentes, seus corações, suas vontades, suas opções, suas escolhas. Só o Senhor pode fazer tudo de novo e de novo. Ó Deus, nós pedimos que, a começar em nós, que o Senhor nos quebre e faça de novo para a glória do teu nome. E que o Senhor seja reconhecido no nosso mundo, na nossa cidade, na nossa geração, quando as pessoas olharem para nós, que elas possam reconhecer o Senhor vivendo em nós. E assim, ó Deus, nós pedimos mais uma vez por nossas famílias, que de uma forma muito bonita e especial, o Senhor alcance cada um dos nossos familiares. Alcance para o Senhor, ó Deus, porque não importa e não existe nenhum nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome bondoso e doce de Jesus. É no nome dele, nosso Salvador, que nós oramos. É em nome dele que nós agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo em nós, por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa família, por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, por aquilo que o Senhor está fazendo em nossa alma. Oh Deus, visita os nossos lares com amor, com cura, com restauração, com saúde, com proteção, com, ó Deus, rendas, que não haja necessidade, ó Deus, que não haja falta de nada nas nossas famílias, ó Deus, em nome e por amor de Jesus, nós confiamos em Ti, e isso nos basta, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe você. Convido a igreja mais uma vez a se colocar em pé conosco. Venha, vamos cantar ao Senhor, cante com alegria, cante com gratidão, declare a sua fé, declare a sua esperança, declare o seu amor. O Deus que está aqui é o Deus que ministra graça, cura e transformação, em nome de Jesus.
Saudar em nome de Jesus nosso irmão Luciano, né, pela primeira vez conosco. Deus abençoe. E o nome do irmão? Tadeu. Deus abençoe em nome de Jesus, o irmão e a sua família. Amém. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Leva um abraço nosso. Que Deus abençoe grandemente. Amém, os irmãos. E a cada um, em nome de Jesus, que Deus, de uma forma muito graciosa, alcance, abençoe e traga toda a bênção a cada um de vocês e suas famílias. Irmãos, nós estamos conversando sobre mudança na importância que nós damos no viver na presença de Deus. A maneira como nós vivemos na presença de Deus, ela é completamente determinante na maneira como nós vamos entender aquilo que o Senhor quer fazer em nós, aquilo que o Senhor quer fazer por nós e aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. É inegociável, é urgente e é íntimo e pessoal o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso entendimento a respeito de Deus e a maneira como nós vivemos na presença de Deus. Vivemos vivemos um tempo em que as pessoas têm delegado, têm entregue, têm terceirizado os serviços, as obras, a política, o governo, a saúde e, infelizmente, a fé, como se o relacionamento com Deus fosse algo que pudesse ser compartilhado com alguém. A presença de Deus na minha vida e a minha presença diante de Deus é algo íntimo e insubstituível. Por mais que você conviva com homens e mulheres que amam a Deus, que amam Jesus, que vivem na presença de Deus, que conhecem a palavra, que cumprem a palavra, que se esforçam, como Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, dizendo que ele se esforça para viver na presença do Senhor, por mais que a palavra toda, de Gênesis a Apocalipse, nos informe que apenas o que for fiel até o fim herdará aquilo que Jesus prometeu que nos daria. Porém, nós não podemos negociar a nossa presença com o Senhor e a presença de Deus na nossa vida. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo lá no livro dos Salmos, Salmo de número 63. Salmo de número 63. Salmo de número 63. Salmo de número 63. A igreja assentada como está, mas reverentemente a palavra do Senhor, que você possa assim ler a palavra. Salmo de número 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á, pois te tapará a boca dos que proferem mentiras. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Fala, ó Deus, ao nosso coração. Nós precisamos de Ti. Precisamos, ó Deus, da Tua instrução. Precisamos do Teu ensino. Precisamos de Ti, ó Deus. Em nome e por amor de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.
Irmãos, a sociedade ela quer se afastar o máximo que puder da ideia de Deus e da sua palavra. Se há uma força, se há algo que as pessoas querem, se há algo que a sociedade luta, se há algo que os movimentos têm se empenhado, é para que a palavra de Deus ela deixe de ser viva e eficaz no coração das pessoas, para que a palavra de Deus deixe de ser pregada, para que a palavra do Senhor deixe de ser ouvida, porque a palavra do Senhor ela nos empurra, ela nos motiva à presença do Senhor. O texto do Salmo de número 63, o contexto desse texto ele é bastante interessante, porque nós vemos Davi já rei, fugindo das garras, das mãos do seu filho Absalão. Absalão ele quer tomar o poder, quer tomar o trono à força, quer dar um golpe, não só tirar o seu pai Davi do governo de Israel, mas quer matar o seu pai. Dentro desse contexto de tristeza, de frustração, de falta de expectativa, de medo, de terror e de uma angústia profunda, porque imagine você a situação. Os seus filhos se levantam contra você, não apenas para te destruir, não apenas para tomar o que você tem, não apenas para roubar o seu nome, não apenas para roubar as suas posses, mas eles correm atrás de você, porque eles não querem tudo que você tem apenas, eles querem matar você, eles querem aniquilar você, eles querem destruir você, eles querem que você simplesmente não exista mais. Esse é o cenário e esse é o contexto de terror, de tristeza, de amargura, de frustração, de inquietação e de tristeza no mais profundo ser de Davi. Já o rei de Israel, ele foge com uma parte do seu exército e eles se encontram guarida nos desertos de Judá, uma região que tem aproximadamente 40 quilômetros quadrados, cercados de uma série de montanhas e cheias de cavernas, e essas cavernas eram lugares onde as pessoas fugiam quando estavam sendo procuradas, quando as pessoas queriam matá-las, quando cometiam seus crimes. Era um lugar conhecido naquela época como esconderijo de assaltantes, esconderijo de assassinos, esconderijos de criminosos. E de repente o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, se vê obrigado a fugir e se esconder numa região, num lugar, num cenário onde apenas os piores homens do seu tempo se escondiam, porque o seu filho se levantou contra ele para o destruir, para lhe roubar o trono e para lhe matar. Esse é o contexto e é o cenário que nós encontramos o Salmo de número 63. Davi no deserto de Judá, fugindo do seu filho, dias de fuga, dias de tristeza, dias de frustração, dias de angústia, dias de dor. Mas é interessante porque nesse mesmo cenário nós vemos Davi não se lamentando, não vemos Davi pedindo proteção, não vemos Davi se levantando diante de Deus e dizendo: Deus, dá-me a vitória, Deus faz o milagre, Deus abre o mar, Deus me cure, Deus leve Absalão para longe, Deus levanta um outro exército que vença o exército de Absalão e assim eu me veja livre, me veja seguro e possa voltar para o meu trono. Mas o que Davi ele ora, e o Salmo 63 ele é maravilhoso e desafiador para nós, porque ele reverte a ordem que nós estamos por vezes acostumados a orar. Diante da crise, diante da perversidade, diante da falta de expectativa, diante do terror, diante do perigo de morte, diante das pandemias, diante do cenário mais negativo possível, diante de uma família desestruturada e destruída, diante dos perigos de morte, diante dos perigos financeiros, diante da traição de pessoas, nós oramos para que Deus nos livre, nós oramos para que Deus nos sare, nós oramos para que Deus nos restaure, nós oramos para que Deus nos cure, nós oramos para que Deus nos prospere. Davi não faz isso.
Davi, ele ora para que a sua intimidade, para que a presença de Deus continue sendo a sua única e suficiente e maior riqueza. Ele não ora por livramento, ele não ora por vitória, ele não ora por milagre, ele ora para que ele continue sempre buscando viver na presença de Deus. Busque viver na presença de Deus. Então o anseio, o desejo mais íntimo, mais profundo, mais real da vida de Davi não eram as coisas de Deus, mas era o Deus que vai além de todas as coisas. O anseio de Davi é uma expressão do desejo de alguém que se vê privado, que se vê roubado, que se vê alienado, que se vê afastado, apartado daquilo que mais gosta, daquilo que mais lhe dá prazer. Por isso, já a partir daqui nós vemos Davi nos exortando e chamando nossa atenção para que nós, eu e você particularmente, reflitamos, pensemos a respeito da nossa individualidade e da nossa particularidade com Deus. Se você tem desejo pelas coisas de Deus. Nós temos visto e ouvido pessoas nesses meses de enfermidade no mundo todo, levantando oração e trazendo pedidos de oração e clamando a Deus por cura, por restauração, por dinheiro, por emprego melhor, por isto, por aquilo, mas nós não levantamos o nosso clamor para que Deus tenha misericórdia de nós, para que no momento mais negro e pior da nossa história, a gente se ajoelhe na presença de Deus e diga: Deus, a única coisa que eu quero não é cura, não é dinheiro, não é salário, o Senhor pode me matar se quiser. O meu filho Absalão pode entrar nessa caverna e me matar a hora que quiser, mas não permita que eu me afaste da tua presença. Nós não temos orado assim. Nós não temos pedido isso. A gente tem orado para que Deus reverta o cenário econômico, para que Deus reverta o cenário político, para que Deus reverta o cenário da enfermidade, para que Deus levante uma cura, para que Deus dê graça para que a sociedade e a ciência desenvolva em breve, o mais breve possível, uma vacina, seja o que for. Mas nós não temos orado como povo de Deus para que a presença dele seja poderosa, tremenda, salvadora e restauradora em nós. E esse é o nosso pecado. O pecado da igreja do Senhor, o problema da igreja é que nós temos exigido de homens e mulheres que não sabem nada de Deus, que eles ajam como gente que ama Deus. E nós que dizemos que conhecemos e amamos Deus, nós temos nos tornado tão pecadores, tão ímpios, tão desesperados, tão longe de Deus, tão sem expectativa e tão incrédulos na presença de Deus, quanto qualquer um daqueles que estão perdidos nos seus delitos e pecados. Quantas vezes você ou eu se trancou no seu quarto e falou: Deus, eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas uma coisa eu peço, que o Senhor não me permita me afastar da presença do Senhor. Talvez nenhuma. Portanto, em nome de Jesus, se nós precisamos e queremos mudança, a mudança tem que começar na importância que a gente dá no viver na presença do Senhor. Porque é isso que as pessoas estão buscando em nós. Eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho ciência para te ofertar. Eu não tenho vacina para te oferecer. Eu não tenho nada. E nós não temos nada como igreja. Se a gente não tiver a presença de Deus em nós, nós não temos razão de viver. Nós não temos razão de existir. E o melhor seria que Deus invadisse nossas cavernas e nos devorasse. Portanto, se eu e você queremos realmente mudar, de Davi devia estar completamente desfalecido diante daquele cenário, não só de tristeza, de privação, mas de seca.
A gente tem falado a respeito da pouca chuva, da falta da chuva, do tempo seco, mas a gente não sabe o que realmente é viver num deserto, onde tem poucas gotas de chuva durante um ano todo. Lugares na terra que passa-se anos sem cair uma gota de água. Num cenário desse, onde a água vale muito mais do que ouro, vale mais do que a vida, e as pessoas se matam por conta de um poço, por conta de um tanque, por conta de um rio. É nesse cenário que Davi ele faz essa comparação. A presença do Senhor me satisfaz mais do que a água no meio do deserto, e nada é mais rico, e nada é mais poderoso, e nada é mais desejável num deserto do que a água. Mas ele diz: eu prefiro morrer de sede do que sair da presença do Senhor, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio dessa situação. Esse procedimento de passar pelos desertos era muito comum naquela época e ainda o é. Mas se há algo que as caravanas levam em todo o tempo, em todas as eras e em grande quantidade, é água. Porque essa gente sabe que eles podem ficar algum tempo sem comer, alguns dias sem beber, sem comer, mas não podem passar um dia sem beber água. Mas Davi ele diz: eu prefiro morrer de sede, eu prefiro morrer completamente seco nesse deserto, a sair da sua presença. Ou seja, nada pode ser negociável à presença de Deus na minha vida. Então nós temos que reverter a situação e as orações da nossa história. Quais são os motivos de oração que nós temos tido? O que tem sido valoroso para nós nas nossas orações, nas nossas conversas? O que realmente muda quando nós oramos ao Senhor? Davi, ele lança mão, ele abre mão desse seu anseio pela água para se referir ao que realmente se preocupava, e aquilo que trazia tristeza ao seu coração não era a falta de água, mas era a falta de presença do Senhor. E ele diz: eu tenho desejo, eu tenho saudade dessa distância do templo do Senhor, dessa distância do tabernáculo, porque tanto a arca quanto o tabernáculo, eles representavam a presença de Deus. Ele não tinha saudade do trono, ele não tinha saudade do reinado, ele não tinha saudade de ser o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha saudade da presença de Deus. Algo que nós temos ouvido já há muito tempo, as pessoas dizendo: ah, que saudade do templo. Mas o templo está aqui, e as pessoas não. E aí a gente sabe quem realmente valoriza o Senhor ou não. Nós vivemos tempos difíceis. Não é por causa da doença, é por causa da falta de presença de Deus nas nossas vidas. Porque se a gente olha para a história, nós estamos vivendo nos dos melhores dias da história da humanidade. Se a gente olha e fala: estamos vivendo em crise, a gente não sabe o que é crise. Pergunte para os seus avós o que é crise. Pergunte para algum estrangeiro que veio para o Brasil em época de guerra e que dormia e não sabia se ia acordar, ou que hora iria acordar, ou se algum dia na sua vida reveria os seus familiares, seus entes queridos, e a grande maioria nunca mais os viu. Nós vivemos dias maravilhosos, não nos falta nada. Abrimos a torneira, temos água, abrimos a geladeira, temos alimento. Nada nos falta. A dor nos acomete, corremos para cá e corremos para lá e temos ajuda. Se não temos o dinheiro no bolso, pedimos ajuda a alguém e sempre Deus levanta um fiel para nos abençoar. Nada nos falta. E nós vamos vivendo assim, negociando riquezas e valores e preferindo copos de água à presença do Senhor. 2. Se eu quero realmente ter uma vida na presença de Deus, eu tenho que desejar o Senhor mais do que manter a minha própria vida. Isso é extremamente importante para nós, manter a nossa vida. Davi, ele deseja o Senhor mais do que conservar a sua vida. Para ele, a vida não tinha valor em si mesmo. É da mesma forma como Paulo escreve: eu não julgo a minha vida preciosa para mim mesmo,
porque o Senhor tem me gastado e eu vou me deixar gastar para a glória do Senhor. Mas é para a glória do Senhor, não é para você e nem por mim, é para o Senhor, porque dele nós viemos e para o Senhor nos voltamos, e Ele nos fala carinhosamente a cada manhã, com a misericórdia que se renova, com a graça melhor do que a vida, com a força do Senhor nos fazendo permanecer em pé, com a fidelidade dele que não nos permite cair. Não sou eu que sou fiel, é o Senhor que é fiel a mim. Não sou eu que persevero, é o Senhor que persevera por você. Porque se Deus dependesse da minha perseverança, da minha fé, da minha integridade, do meu amor, da minha piedade, há muito o inferno teria se abrido teria se aberto nos meus pés e eu teria morrido. Por isso a palavra que nós encontramos aqui no verso de número 3, essa palavra, o amor, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A palavra recede, essa palavra amor, ela é usada muitas vezes dentro do conceito, da ideia das alianças, para se referir à fidelidade de Deus. A fidelidade com que Deus ele me trata mesmo quando eu não mereço. Deus olha para mim e diz assim: você não merece o meu cuidado, você não merece a minha fidelidade, mas o amor de Deus, a aliança de Deus, o acordo de Deus, a fidelidade de Deus, a perseverança de Deus em você faz, impele, empurra Deus para que Ele se mantenha fiel a mim e a você. É essa a realidade que Davi tinha no seu coração. Por isso no verso 4 ele diz: por isso eu te bendirei enquanto eu viver. Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Davi estava fugindo literalmente da morte. Davi estava fugindo do pior destino possível a si mesmo. Ele estava fugindo porque ele via que se ele permanecesse ali, ele cairia nas mãos dos seus inimigos, seria tragado, devorado, destruído por eles. Mas no meio daquele deserto, a sua oração, lembre-se, não é de livramento. A sua oração, no meio daquele deserto, era que Deus estivesse presente na sua história. Então, queridos, quando nós olhamos o que Davi ele nos escreve, nós vemos que Davi ele valorizava mais a presença de Deus do que a sua própria vida. E nós sempre dizemos, nós abrimos mão de tudo, menos da nossa vida. Mas eu não julgo a minha vida preciosa demais para mim mesmo, conquanto que Deus cumpra em mim o querer dele. A minha vida só será preciosa aos olhos de Deus se eu cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Ou seja, se eu for, fizer e evitar aquilo que Deus quer. Senão, a minha vida será uma vida comum, uma vida costumeira, uma vida como qualquer outra. E por fim, como diz o escritor de Eclesiastes, por fim, no final do tempo, eu morrerei. E a morte dos homens, o escritor aos Eclesiastes diz, a morte dos homens não é em nada diferente à morte das demais criaturas e dos animais. Morre, some e talvez, um dia a gente seja apenas a lembrança de alguém, mas talvez. Ou seja, se eu vivo esta vida olhando e entendendo que o que é mais importante é lutar para que a vida permaneça, eu não entendi o que é viver na presença do Senhor. 3, se eu quero viver uma vida na presença do Senhor, eu tenho que desejar o Senhor mais do que ter alimento. No verso de número 5, é interessante Davi falando isso. Porque veja, lá na frente, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós temos a oração de Jesus. A oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque Jesus sabe aquilo que nós necessitamos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é a exata expressão e a exata figura, a lembrança das nossas necessidades mais simples, que é tomar um pouco d'água, comer um pouco de pão e permaneceremos vivos. Ou seja, quando Davi ele fala, olha, eu desejo o Senhor muito mais do que qualquer alimento, o que ele estava falando era exatamente a respeito das nossas necessidades.
aquilo que me mantém vivo, aquilo que me fortalece. O pão é a ideia do alimento mais básico. Eu me alimento para ter força, eu me alimento para ter energia, eu me alimento para ter saúde, eu me alimento para poder ficar em pé e para poder executar tarefas. É por isso que nós nos alimentamos. É por isso que a gente se alimenta. Então, quando Davi fala, eu desejo mais o Senhor do que me alimentar, ele não está falando que ele vai abrir mão de comer, que ele nunca mais saboreará nada delicioso, que ele não se entregará a um jantar gostoso, que ele nunca fará uma comida gostosa para sua família, que ele não tem prazer numa boa mesa. Não é isso que ele está falando. Ele está falando a respeito da nossa necessidade mais básica. Por isso, o que Davi fala é a respeito do que é prioridade. Lembre-se que prioridade não é o que vem em primeiro lugar. Prioridade não é o que vem em primeiro lugar, porque na grande maioria das vezes, o que vem em primeiro lugar na nossa vida não é prioritário. Prioridade é aquilo que você não vive sem. Prioridade é aquilo que se você tirar, você morre. Prioridade é aquilo que você precisa daquilo para permanecer em pé. Você ganha o seu salário e você junta todo o seu salário e vai numa loja e compra uma série de equipamentos. Gasta todo o seu salário naqueles equipamentos. Leva-os todos para casa, tira da caixa, monta cada um, testa cada um e aí sente fome. Corre para a geladeira e não tem uma garrafa de água para você tomar. E aí você vai lembrar o que é prioridade. Prioridade não é aquilo que você faz em primeiro lugar. Prioridade é aquilo que você não vive sem. Por isso, quando Davi ele fala, olha, eu desejo o Senhor muito mais do que os alimentos, ele está falando isso. Ele está falando de prioridade, de coisas que eu não vivo sem, de coisas que eu não posso negociar, de coisas que eu não posso deixar para lá, de coisas que eu não posso deixar para depois. Por isso, quando nós pensamos, mas hoje é só mais um culto, hoje não é mais um culto, hoje é o culto, o único culto. Porque se você perdeu a palavra de ontem se perdeu, mas encontrou lugar no coração de quem ouviu. A palavra de hoje é a palavra de hoje para você. E talvez você nunca mais tenha a oportunidade de se sentar nesses bancos. Talvez você nunca tenha a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Talvez nenhum de nós esteja vivo daqui a pouco. As notícias, elas têm sempre nos relembrado isso. Que o tempo, ele é rápido, ele é veloz e ele não escolhe homens, mulheres, doentes e sadios, crianças, bebês, mães ou órfãos. Deus, ele olha para cada um e tem o tempo determinado para cada um. Por isso, eu tenho que desejar a Deus muito mais do que as coisas são prioridade na minha vida. Eu tenho que mudar as prioridades da minha vida. E o que Davi faz é fazer uma coisa interessante. Ele diz, Davi ele não se fartava das comidas, mas espiritualmente ele está satisfeito. Ele está no meio da caverna, fugindo, mal tinha água para beber, talvez tivesse pouquíssima alimentação para ele e os seus soldados, mas ele dizia, eu estou satisfeito. Mas satisfeito do que se você não tem nem bebida nem comida? E ele mesmo responde, de louvores ao nome do Senhor, porque os meus lábios exultam, a minha boca te louva. Ele não estava mastigando alimentos e doces manjares, mas ele tinha a boca cheia de louvores, de gratidão e da presença do Senhor. Mas eu tenho também que desejar o Senhor mais do que o descanso. Desejar o Senhor muito mais que o descanso, no verso 6. Quando de ti eu me lembro, eu me recordo, em meu leito eu medito em ti de madrugada. Eu medito no Senhor. É interessante porque ele diz, pensar sobre Deus não era um peso. Mesmo numa situação de crise, ele diz, ele se deitava, ele pegava no sono, ele descansava. E a pergunta é, como é que um homem tão afligido, tão aflito e tão perseguido quanto Davi poderia ter paz para deitar e dormir no meio de uma caverna, tendo como travesseiro uma pedra?
sabendo que o seu filho estava ao seu encalço, já perto dos seus pés, para o consumir, para o destruir, para arrancar a sua cabeça, para matá-lo da pior e mais rude maneira possível. Como um homem desse pode dizer, eu me alegro, estou feliz, eu estou contente, não por causa da perseguição, não por causa do medo, não por causa da perseguição do meu filho, não por causa da traição, não por causa da iminência da morte, a morte é a minha espreita, mas porque eu sei que o Senhor é quem cuida de mim. Por isso, se o Senhor está ao nosso lado, o que poderá me fazer o homem? Então a palavra nos mostra isso. Ele desejava a Deus muito mais que o descanso. Davi, ele trocava o tempo de descanso a fim de se aproximar de Deus no seu tempo de meditação, depois de um dia tão cansativo, depois de um dia tão atribulado, depois de um dia de tão falta de expectativa, de tantos sonhos destruídos, de tanta amargura e choro, de tanta privação. Quando a noite vinha, ele investia o seu tempo pensando em Deus e na doçura que é estar na presença do Senhor. Quanto tempo faz que a gente não para e não investe tempo pensando em Deus? Só pensando em Deus, na sua palavra. Como é bom o Senhor estar próximo de mim. Como é bom o Senhor falar comigo. Não sei se Deus fala com você, Deus fala comigo. É isso que Davi está falando. Eu não sei dos meus exércitos e soldados. Eu não falo por eles, eu falo por mim. Deus fala comigo. Deus me dá paz para deitar e dormir e logo pegar no sono, porque Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. É Deus que me faz repousar. Não é porque eu não tenho perseguição, não é porque o dinheiro me sobra, não é porque eu não tenho enfermidade, não é porque eu não tenho crise na família, não é porque tudo está às mil maravilhas e olhando para a realidade das circunstâncias, nada me falta e nada me aperta, mas é o Senhor. É o Senhor que me faz repousar. E a gente pergunta, como assim? Ora, Jesus diz que Ele é o príncipe da paz. E se a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz com Deus está presente em mim, eu descanso, não em mim, não nas minhas possibilidades, não na minha paz exterior, mas porque a paz e o príncipe da paz repousa em mim. E a palavra do Senhor então mostra ainda mais, se eu quero verdadeiramente viver uma vida na presença do Senhor, eu tenho que desejar o Senhor muito mais do que a minha própria segurança. Davi, ele desejava o Senhor mais do que a sua segurança pessoal. No verso 7 diz, Tu és a minha proteção. Não são as muralhas de Jerusalém, nem os montes, não são os seus soldados ou a sua experiência como grande general de batalhas, não é a sua experiência como rei de Israel, mas o Senhor que lhe dá segurança. Ainda no versículo 8 do texto que nós lemos diz assim, a minha alma se apega a Ti, a Tua destra me ampara. A presença do Senhor me ampara. A presença do Senhor é como um pilar que não me permite cair. E eu posso me amparar porque é o pilar que me segura. O que falta para nós, na grande maioria das vezes, dos problemas, dificuldades que nós passamos, é nos lembrar que é o Senhor que nos ampara. E se o Senhor nos ampara, nós não seremos jamais abalados. É isso que a experiência de convivência íntima e pessoal de Davi nos mostra. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez, que criou e que sustenta as montanhas. Por isso não serei abalado. É exatamente o que ele fala aqui. Eu não tenho como ser abalado quando a minha segurança pessoal está nas mãos do Senhor. Não é para menos que Davi deseja tanto estar na presença do Senhor. Ele vê o Senhor como fonte de alegria, de segurança, e sabe que os seus inimigos não são capazes de fazer nada, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele vale mais. Deus vale mais que a proteção de uma muralha.
Deus vale mais que a proteção de um exército. Deus vale mais que a minha segurança pessoal. Deus vale mais que a minha experiência de vida. Deus vale mais que a ajuda de alguém. Deus vale mais do que tudo. A minha confiança está na tua mão direita que me sustenta. E aí ele termina dizendo que sede, vida, fome, descanso, segurança. Davi nunca colocava acima do seu relacionamento com o Senhor, seu relacionamento pessoal com o Senhor, nada daquilo que é inegociável. Não é que ele abre mão, não é que ele diz, eu quero morrer sim, eu quero morrer de fome, eu quero morrer de sede, eu quero morrer assassinado, eu quero ficar acordado o resto da vida, eu não tenho medo de nada. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que nenhuma das suas necessidades é maior do que o seu desejo de estar na presença do Senhor. Mas o que a gente observa, vê nos nossos dias, é a busca pelos bens, é a busca pelo conforto, pela segurança, pelo descanso, pelo lucro financeiro, pela vida mais simples, pela vida mais fácil, pelo caminho mais curto, para o caminho que não glorifica o Senhor e que não vive para Ele. Por fim, irmãos, para nós pensarmos, para nós vivermos, levarmos para hoje e para a vida, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus ele é glorificado quando a gente está satisfeito nele. Deus ele é glorificado quando tudo é importante, mas nada é mais importante que a glória do Senhor, que a presença do Senhor e que a vida do Senhor em nós. Algumas vezes as nossas vidas estão secas e áridas, não porque Deus ele não chove bênçãos, mas porque nós estamos longe das chuvas do Senhor. Porque nós escolhemos ficar dentro das nossas cavernas de tristezas e amarguras, de lembranças e confortos, e não nos permitimos viver na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e que você glorifique a Deus, tendo uma vida satisfeita nele, em nome de Jesus. Grande desafio. Ele nos ajude para a glória dele. Vamos ficar em pé e orar. Deus, boa é a tua palavra, a palavra que nos exorta, a palavra que chama a nossa atenção, palavra, Deus, que fala profundamente a cada um de nós, nos chamando, Deus, ao compromisso, à vida, e a uma vida bonita, uma vida que vale a pena. Uma vida, ó Deus, que não seja vazia em si mesma, mas que seja uma vida de louvor ao teu nome. Ó Deus, como nós temos observado, ó Deus, e nós por vezes temos caído nesse erro, nesse pecado, ó Deus, de correr apenas atrás dos bens. Ó Deus, as pessoas têm abandonado o Senhor, têm deixado o Senhor em segundo plano, por causa, ó Deus, do conforto, da segurança, do descanso, do lucro fácil. Ó Deus, quantos crentes, quantos homens e mulheres que serviram o Senhor com interesse, com entrega, com amor, mas foram se afastando aos poucos, até, ó Deus, que não sentiram mais qualquer necessidade da comunhão com o Senhor, com a sua igreja, com o seu povo. Até, ó Deus, que não tivesse mais nenhum desejo pelo Senhor. Ó Deus, até que os seus corações, eles se tornaram vazios. Até que os seus corações não mais louvavam ao Senhor, não aprendiam a sua palavra. Ó Deus, até que a única lembrança, até que a única recordação que tinham do seu Salvador foi, ó Deus, aquilo que ficou, ou as pessoas que conhecem. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, do teu povo, para que realmente, para que verdadeiramente, e para que de uma forma suficiente, nós tenhamos alegria no Senhor. E que tenhamos, ó Deus, a nossa alma preenchida de forma suficiente pelo Senhor. Porque o Senhor só será glorificado em nós quando estivermos satisfeitos em Ti. Ó Deus, não permita que nada seja mais valoroso ou valioso em nós do que o Senhor.
e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família em Jesus.